E nós iniciamos mais um episódio do Fixcast, nosso podcast semanal exclusivo aqui do Grupo Fix. E nós estamos aqui no escritório de Maringá hoje com uma celebridade também na seara médica aqui da cidade de Maringá. E claro que nós vamos falar hoje sobre medicina. E nós sabemos que a medicina nem sempre é só técnica. Ela é feita de escolhas, desafios e propósito. Por isso que nós vamos conversar hoje com o Dr. Eduardo Amado, que é especialista em emagrecimento e também reposição hormonal. Nós vamos falar sobre alguns temas que está muito em voga nos dias de hoje. Dr. Eduardo, é um prazer tê-lo conosco neste episódio do Fixcast. Obrigado por aceitar o nosso convite para falar um pouco sobre a sua história e a sua profissão. Legal, obrigado, Ricardo, agradeço a Dilan e, bom, obrigado aí por me permitir a participação. Espero contribuir, papo bom, hein? Com certeza, doutor. A gente sempre costuma dizer o seguinte, nós aqui conversamos sempre com mentes brilhantes que são sucesso naquilo que se propõe a fazer. E claro que você é referência hoje dentro do teu segmento aqui, não só em Maringá, mas também a região, a nível de estado, a nível de Brasil, pelo aquilo que você desempenha na medicina. E já nós vamos tratar desses temas. Mas antes, quero saber um pouquinho da história. Eu e os nossos seguidores do YouTube também, as pessoas que nos ouvem pelo Spotify, um pouco da história do Dr. Eduardo, quando ainda era adolescente, se sempre sonhou, sempre quis ser médico ou tinha vontade de exercer uma outra profissão. Como é que era o momento de adolescência do Dr. Eduardo? Como é que você estudou, se preparou para ser médico? Legal, eu nasci em Maringá, né? Uhum. A minha família é de São Paulo, lá do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Uhum. E minha mãe é professora, foi professora, na verdade, agora ela está aposentada, mas sempre trabalhou na área de farmacologia. E ela é biomédica, né? Então ela trabalhava dando aula de farmacologia para medicina, odonto. Então você já tem Exato. Uma e referência. Foi daí que surgiu a questão do estudo, assim, né? Então ela sempre prezou muito por isso. Meu pai também, mas meu pai ele era do Banco do Brasil, então... bancário. Bancário, assim, mas um pouquinho distinto aí o ramo. Mas minha mãe sempre prezou muito, então... Eu lembro quando criança, assim, né? Sempre tá lá na UEM, sempre ajudando os experimentos que ela fazia. Certo. Pesando rato no final de semana. Então foi o ambiente acadêmico, assim. E eu lembro, assim, de sempre, eu e meu irmão, né? Meu irmão também é médico. A gente sempre estudando, sempre... A questão do estudo sempre foi muito natural pra gente. Uhum. Eu não pensava em ser médico, não. Não? Minha mãe, sim. Minha mãe queria que a gente fizesse medicina. Dentro da área de saúde, ela via como uma especialidade boa, porque meu tio era médico, e meu tio, como médico antigo, os médicos antigos, eles ganhavam muito dinheiro, eles eram muito prestigiados, era médico, padre e advogado, né? É verdade, é verdade. Então, ela tinha esse desejo. Eu lembro, teve tempo que eu quis ser músico, teve tempo que eu quis fazer filosofia, então eu queria fazer outras coisas assim, mais da parte artística, que eu gostava também. Mas você gosta de música? Toca algum instrumento? Gosto, sim, a gente tinha uma banda de blues. Olha que legal. Tem até uma história, depois eu conto, mas eu gosto. Inclusive tem uma banda, chama Crossroads Blues. Crossroads? Eles vivem fazendo eventos aí. O instrumento que você toca? Guitarra. 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 E daí, beleza, só que daí é aquilo, né, também... a gente pesou lá atrás muito o que eu pesei, até enquanto adolescente, porque adolescente é meio rebelde, né? Claro. Mas eu pesei muito assim, uma forma mais sensata, né? O que era o meu hobby e o que eu faria de profissão mesmo, né? E eu tinha uma aptidão, assim, para parte de saúde, parte de conexão, de diálogo, enfim. Então, acho que nunca fui de exatas e nem de humanas, então acho que saúde era, e daí eu acho que medicina encaixou bem. Aí foi mais minha mãe que prevaleceu, assim, né, entre odonto, medicina, então acho que foi esse, não teve nada de muito extraordinário, não, foi o normal. Então foi nesse momento que você realmente decidiu que a medicina seria, então, o seu caminho, e você decidiu, claro, porque a gente sabe que um dos vestibulares mais difíceis, né, tanto em instituições públicas como privadas, né,
é um curso realmente que é muito concorrido, né? Como é que foi a sua preparação para ser aprovado numa Então, faculdade de medicina? Como, assim, né, eu fiz na UEM aqui em Maringá mesmo, puxa, na época era 260 por vaga, mais ou menos. Era, Quase nada, né? era bastante. 260 por vaga. Mas Meu Deus, eu lembro bastante. assim, eu por ter esse estudo sempre presente, né? É claro que no cursinho, no terceiro ano apertou, aí eu estudei bem mais, mas eu lembro que a gente já tinha uma base. Então eu e meu irmão, a gente acabou passando com o terceiro ano, 16 anos, a gente já passou já. Eu considero hoje muito jovem, eu considero que se, por exemplo, os meus filhos hoje quiserem fazer medicina, ou qualquer outra especialidade, na verdade, Aham. eu sugeriria dar um tempo, fazer, sei lá, trabalhar um pouco, fazer intercâmbio. Claro que, né, sempre querendo fazer faculdade, mas Claro. eu esperaria um pouco, assim, eu acho que eu entrei muito cedo, acho que é muito novinho, assim, né? E aí você cursou lá os 6 anos, né, Aí são 6 anos de medicina, depois tem mais a residência, é aí isso? 2 anos de clínica médica, aí eu fiz nefrologia, Aham. 2 anos de nefrologia, aí fiz mestrado, doutorado, segui toda a formação acadêmica, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz MBA em gestão em saúde pela FGV, aqui em Maringá. Aí já trabalhei em gestão de hospital, já trabalhei no Unimed, conselho de Unimed, atualmente sou presidente da Sociedade Médica de Maringá. Já tive também, fundei o Hub de Saúde, que é um hub de inovação em saúde, né? Então não envolve só médico, enfermeiro, médico, pessoal da indústria, pessoal também de investimento, que cuida também da parte de assessoria para médicos. Então é um hub, né? Que eu gosto muito dessa parte de inovação, assim, né? De colaboração, associativismo, gosto. Então já participei rapaz, olha, já fiz bastante coisa aí, Ricardo. Nossa, Que legal. Doutor Eduardo, mas me diz uma coisa, lá no início da tua carreira como médico, já depois de completar todas as etapas da academia de medicina, teve algum desafio no início da carreira? Ou foi tudo tranquilo, beleza? Não, pô, vários desafios, assim, acho que, por exemplo, essa parte que eu faço hoje mais empresarial, né? Aham. Faltou muito no início, não tinha essa noção, precisei aprender com o tempo, a parte mesmo de lidar com as finanças mesmo de casa, acho que faltou muito eu ter estudado isso antes, Aham. mas, pô, na saúde é difícil. É. Eu acho que, bom, não sei se no direito também não é lá muito comum, né? Talvez na engenharia seja mais o dia a dia deles, mas na saúde ninguém fala pra gente. Eu lembro que eu não sabia que tinha que abrir empresa, assim, eu fui saber que tinha que abrir empresa, sabia nem que tem que ter uma empresa, né? Pô, eu sou médico, Eu sou caramba. médico, vou construir uma empresa para receber, então Exatamente. foi quando eu dei depois o meu primeiro plantão, assim, né? Aham. Então, acho que sim, dificuldades, pô, plantão, dei muito plantão de UTI, plantão de porta, pô, criança, então eu já passei por umas aí, assim. O início, né, de carreira do médico, o médico, ele, assim, ele tem, ou antes tinha bastante vaga, bastante oportunidade, mas também não é lá de um consultório particular, é vaga para plantão, né? Então, já passei por tudo isso, assim. É bom, caleja, né? Criou casca? Ah, com certeza. Aham. Aí você... só que é aquilo, tem tempo limitado também. Então, dentro disso, né, o jovem médico ele precisa assim, galgar para uma estabilidade, uma previsibilidade, diminuição de carga de trabalho. Porque senão acontece que a gente vê de bastante médico assim, adoecendo, né? E como é que vai cuidar do outro se você está meio doente, né? Sim. Agora me fala uma coisa, doutor Eduardo, já partindo um pouco para as tuas especialidades, né? Hoje a gente vê um tema bastante em voga, né, que é o emagrecimento, tá? E muita gente fala assim, eu vou me exercitar mais e vou comer menos, né, e vou conseguir emagrecer. E a gente vê que as pessoas que estão fazendo isso talvez estão tendo um efeito até contrário. Hoje o emagrecimento, ele é algo assim, não só estético, mas também saudável, né? E as pessoas têm mais opções para poder entrar naquilo que hoje está se ditando, a questão do emagrecimento. Como é que você vê essa cultura hoje do emagrecimento nas pessoas
com relação à medicina? Perfeito, sim, ó. Antes, eu vou voltar um pouquinho assim para explicar como é que foi essa transição, né, da nefrologia para o emagrecimento. Ótimo. Porque assim, o nefrologista, a gente sempre correlaciona, né, nefrologia, rim deve cuidar de pedra de rim, de infecção urinária, né, não sei o quê. O dia a dia do nefrologista, na verdade, é um pouco diferente, assim, eu atendia mais ou menos 90%, 95% do consultório do nefrologista é do renalzão crônico, sabe? Certo. Quem que é o renal crônico? É o cara que é hipertenso, diabético, obeso, nunca fez atividade física, tabagista, já infartou, já teve um AVC e lá com seus 70, 75 anos perde o rim. Então esse que é o paciente que eu cuidava, assim, com mais volume, né? Uhum. E daí, uma certa hora da medicina, né, que foi um pouquinho depois da pandemia, eu comecei a estudar medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida, ela prega assim, exercício, sono, dieta, espiritualidade, redução de estresse e redução de tabaco e álcool. É isso que prega a medicina do estilo de vida, tem alguns pilares, né? Uhum. E, pô, isso aí para mim fez muito sentido. Então, de uma medicina muito medicamentosa, né, para uma medicina mais preventiva. E pensando aí, né, mercadologicamente, faz muito sentido isso daí. Claro. Porque vai chegar um ponto que o país vai ficar pobre, velho, vai ficar não, já é pobre e vai ficar velho, né? Isso daí é muito perigoso, porque como é que você vai cuidar dessas doenças crônicas? Uhum. Então o convênio e o SUS e o próprio paciente vai ver isso. Certo. Então ele vai querer se cuidar. E isso é muito nítido agora. E daí, pensando nisso, o que, assim, né, eu conversando comigo mesmo, assim, o que mais impacta em doenças crônicas futuras? Não tenho dúvida que é a obesidade. Obesidade. Não tenho dúvida. É uma epidemia posta lá nos Estados Unidos muito mais do que no Brasil, mas mesmo no Brasil, e você alterando assim o paciente lá 40, 50 anos, você muda ele lá na frente. Ele, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, que é esse paciente que era diabético, deixou de usar remédio de diabetes, era hipertenso, melhorou, tinha gordura no fígado, melhorou. Então, a parte de prevenção, principalmente ligada ao emagrecimento, faz muito sentido, E daí que a gente começou a atacar nisso, assim. E aí foi essa transição, então, da nefrologia para o emagrecimento, até para poder prevenir doenças que atacam, né, os rins, com essa questão de diminuir a obesidade, que é o emagrecimento, é isso? Exato. E aí a gente viu um grande filão. Porque assim, você vai no médico tradicional, ele fala, você precisa emagrecer, tem que fazer dieta e exercício, te dá uma receita e volta daqui 3 meses. Isso. E a gente ficou pensando, tá, mas e aí? Como é que faz isso daí? Então a gente desenvolveu toda uma linha de cuidado para o paciente efetivamente assim, se sentir monitorizado, ver evolução e entregar resultados. Porque o que a gente via no final das contas é zero resultado, né? Com essas, volta daqui 3 meses e dieta e exercício. Tá, que dieta? Que exercício? Tem uma nutricionista? Você está fazendo monitorização? Você está vendo essa evolução? Então, tudo isso que a gente desenvolveu, a linha de cuidado, é uma linha de cuidado, não é uma consulta, que hoje em dia consulta é commodity, assim, se você fizer só consulta, né, esse tipo de médico tende a desaparecer, o médico só faz a consulta e volta daqui 3 meses, ou você vai atender pelo convênio, assim, né? Sim. Então, se você quiser algo diferenciado, que o paciente veja valor, que você quer agregar valor no seu serviço, sim. Então tem mais coisas que você precisa entregar para o paciente, para ele efetivamente assim, acompanhar com você, te ver como referência, né? Uhum. E a gente sabe que hoje não é só essa questão do dieta e exercício, né? Tem várias formas de se obter um resultado, né? Um resultado satisfatório e positivo, né? Como é que é, no geral, ali o tratamento? Isso, Ricardo. Então, isso daí que você falou é muito importante. Assim, ó, a gente até 2026, 2023 para 2024, se acreditava assim, ó, muito em dieta e exercício. Dieta e exercício, e a gente foi só perdendo para obesidade. Só perdendo. Foi só subindo o percentual de população obesa, né? Chegou no momento que começaram as novas medicações que a curva tendeu a ficar estável e a partir de 2024, 2025 começou a cair. Então, a gente acreditar assim, que só dieta, exercício físico, que todo mundo, né? Se a gente ficar só orientando dieta e exercício físico para todo mundo, a gente vai conseguir vencer a obesidade, assim, já mostrou que não vai, já mostrou que é fracasso. E aí surgem as novas drogas. E por que isso daí? Porque tem muito aspecto que, óbvio, é comportamental também.
Agora, tem muito aspecto inflamatório, por exemplo, que a gente precisa combater, senão a gente não tem sucesso. Tem muito aspecto metabólico, de resistência à insulina, de alteração metabólica, que a gente tem que tratar, senão não vai dar certo. Aí, assim, se alguém fala, pô, mas eu tenho um amigo que ele pesava 140 quilos e ele pesa hoje 90 quilos porque ele mudou. Tá, é 1 em 100, entendeu? Então, a gente precisa ser realista e saber que não é para todo mundo a gente ficar esperando essa mudança de estilo de vida. Não, a gente tem que tratar para dar condição para ele mudar o estilo de vida. E o que eu vejo no consultório é assim, ó, nesse meio do caminho, aí o paciente ele vai se engajando. Porque daí vem principalmente mulher. Uhum. Pô, mulher começou a caber nas roupas antigas, nossa senhora, aí vai embora. Então, para a gente conseguir esse engajamento, a gente tem hoje muitas ferramentas, né? Então a gente usa, e também não dependemos só de um remédio. É muito comum também o pessoal falar, agora saiu o Zempic, agora saiu o Monjaro, né? Aí vira febre, né? E todo mundo compra, aí compra do Paraguai. Então, aí vem os efeitos rebotes, aí todo mundo fica contra o remédio. Então, isso que é o que a gente tenta trabalhar assim na cabeça do paciente, pô, o remédio não é ruim, o ruim é você usar mal ele. Então, se você usar com acompanhamento certinho, só positivo, assim, agora, só se for necessário também, né? Entendeu? Então, nosso é um acompanhamento lá, um acompanhamento médico, medicamentoso, né? Mas um acompanhamento médico de evolução, de saber colocar remédios, retirar remédios, tratar as doenças de base desse paciente e atingir o resultado. Atingir o resultado, aí a gente diminui rapidamente a quantidade de remédio, ou tira ou deixa em dose baixa, até o paciente, assim, né, aderir. Depois que ele aderiu, aí beleza, aí vai embora. E me fala uma coisa, qual é o teu sentimento, especialista na área, quando você vê a expressão de um paciente que atinge aquele resultado tão esperado? Porque a gente sabe que não é só a questão da saúde, é até a autoestima que volta a fazer parte dessa pessoa que às vezes estava até depressiva, de até se socializar também, né? Por ter uma condição de obesidade, né? Como é que é o teu sentimento em ver aquele olhar de contentamento, falar, pô, doutor, cara, valeu a pena vir aqui, todo o jeito que eu queria. Exato, é isso, assim, né? Depois a gente vai entrar no lipedema, mas eu já vou puxar, porque isso daí no lipedema é muito, muito presente, que é a mulher que, como o lipedema é uma doença que, por definição, não vai melhorar só com dieta e atividade física, que é aquele acúmulo de gordura na perna, no quadril, que é mais, né, que não sai com dieta e exercício. A mulher, ela vive uma vida inteira, mas uma vida inteira, com vergonha de ir à piscina, vergonha de ir à praia, vergonha de colocar uma roupa mais curta, assim, sempre fez exercício físico, lutou com a balança, mas daí desiste porque não vê resultado. Então, é um histórico, assim, é uma carga emocional. E, às vezes, quando a mulher descobre o lipedema, que é relativamente novo, não é muito falado, né? Ela senta no consultório e vê que é um problema inflamatório, hormonal, que tem tratamento que sozinha não vai conseguir, ela desaba, assim, ela desaba. Porque sempre ela achou que fosse ela, né? Inclusive nos inícios, né, de aula de todos os congressos assim, de lipedema, tem a frase, né, que é "It's not your fault". Então, não é sua culpa. Isso daí é fundamental para o paciente saber. E quando ela sabe disso, e daí quando começa o tratamento e vê a melhora da dor, a melhora assim dos roxos, ela fazer melhor musculação, porque agora está sem dor, e também o aspecto estético, isso é fantástico, assim. E na verdade, já que você tocou no assunto, depois a gente volta um pouquinho no emagrecimento também, a questão do lipedema, o que é realmente? Ele é uma condição inflamatória do organismo, é um acúmulo de gordura? O que é o lipedema? Isso, legal, porque é uma doença relativamente nova, né? Então é legal explicar. Por definição, é um acúmulo de gordura anormal, então ela se dá mais em quadril, pernas, às vezes em braço, mas é mais incomum. Então essa distribuição anormal, ela é inflamatória, então ela tem dor, a mulher tem dor nessas regiões, e também tem roxos que aparecem do nada, por ser inflamatório. E tudo isso, a origem disso é hormonal. É uma variação hormonal, né, de variação de estradiol que a mulher tem, mas ela oscila mais do que a paciente que não tem. Então, tem causa, tem um efeito que é inflamatório e tem um aspecto estético. É isso. Na mulher adolescente, assim, depois de atender, a gente atende muita mulher com lipedema. Na mulher que
tem lá seus 20, 25 anos, ainda não teve filho, né? É a mulher mais jovem, às vezes é até bonito o lipedema, por quê? Porque é a mulher que é acinturada e virou mulher antes das outras, sabe? Que tem mais quadril, mais coxa. Depois que vem os hits hormonais, que a gente chama, né? Que é principalmente as gestações, e daí depois, quando tá chegando a menopausa, aí o lipedema pega fogo. Aí começa esteticamente a ficar ruim, aí a mulher fica mais inflamada, aí que exacerba as manifestações. Então, a gente, a depender assim, né, de se ela está numa fase mais jovem ou mais madura, cada fase tem o seu tratamento hormonal para conseguir controlar a inflamação. Mas, por definição, então, acúmulo anormal de gordura nas pernas e no quadril, dor e roxos que nascem do nada. Isso daí é assim que a gente faz o diagnóstico de lipedema, que é clínico mesmo. Não tem nem exame para fazer. E me fala uma coisa, isso aí vai de cada mulher, questões hormonais, tem alguma situação genética? É muito familiar, então você vê essas pacientes assim, né, que quando chega, aí pergunta da mãe, das tias, alguém vai ter. Em homens é mais difícil, é muito raro, assim, é bem menos comum, mas às vezes as tias por parte de pai, então é genético, e tem essa distribuição familiar, né? E é até importante, porque a mulher que tem o lipedema, sabendo, tem lá sua filha de 20 anos, é importante já saber conduzir, né? Com relação à dieta, com relação ao exercício, para quando não ganho de peso. Então, quando essa paciente, por exemplo, engravidar, ela engravidar numa condição melhor do que a mãe, por exemplo, que não teve, descompensou. Certo. Então, o aconselhamento também é importante, né? E aquela situação de acúmulo de gordura, que até então era conhecido como culote, ele é um lipedema. Eu já vi casos de cirurgia de culote. Como é que é o tratamento? Ele é cirúrgico? Ele é através de reposição hormonal? Como que funciona? Então, isso é importante também, porque daí a mulher também às vezes tem celulite e quer que seja lipedema, né? Para entrar com tratamento. Assim, também não é assim, né? Mas, então tem que ter umas características que são essas, de dor, de hematoma, o aspecto hormonal, enfim. Então tem um diagnóstico certinho, para a gente também não cair num hipertratamento, né? O tratamento, mais uma vez, diagnosticar. Então, assim, diagnosticou lipedema, como é que é o tratamento? Basicamente, dieta e exercício físico. Essa mulher, assim, ela não pode ficar bebendo álcool, sabe? Comendo açúcar, que é muito inflamatório, comidas de industrializadas, então tem uma dieta desinflamatória. Outra coisa é o exercício físico guiado, aí que também a gente fala, né? Não é qualquer exercício físico. Depende de como está a mulher. Por exemplo, a mulher que está muito inflamada, está com muita dor, tudo, você não pode colocar ela fazer um crossfit da vida. Verdade. Porque senão vai ter muito impacto, nem musculação. Aí às vezes, por exemplo, uma natação é mais recomendada. Sim. Agora, a mulher está bem desinflamada, ela está tranquila, ela está já tratada, beleza, qualquer exercício físico, desde que não cause dor. Então, dieta e exercício é o básico. Terceira coisa, né, desinflamação. Então, tem que desinflamar. Na clínica, a gente faz através de injetáveis. Então, são antioxidantes naturais que desinflamam a mulher, assim, nítido para mim, né? Muita melhora da dor, melhora dos roxos, tudo. E daí, por fim, tratar a causa, que é a causa hormonal. Aí depende, aí tem vários remédios e depende de cada fase da mulher, assim. Se ela está na menopausa, se ela está entrando na menopausa, se ela é jovem, ainda está no ciclo menstrual normal. Aí depende, mais... E até, muito provavelmente, vai virar uma doença ginecológica, assim, de caráter ginecológico, de tanta relação que tem com a parte hormonal da mulher. Então, aí você cobre todos os... Viu porque que é complexo e assim, pouca gente faz? Porque depende de uma série de coisas que às vezes foge de uma especialidade tratar. É verdade. E o lipedema, ele acomete mais mulheres do que homens? Ou existem homens também com lipedema? Tem, mas é muito, muito raro. Muito raro. Muito raro. E você tocou no assunto também sobre a questão, já a gente volta do emagrecimento, mas nós vamos pegando os ganchos aqui na questão dos hormônios, né? Sim. A gente vê hoje muita gente falar de reposição hormonal e, né, principalmente mulheres que estão já na fase da menopausa, que o corpo para de produzir esses hormônios naturais, né?
E lá na sua clínica também você trata disso, né? Isso, exato. Esse foi um outro, por ser algo presente também na questão do emagrecimento, né? Você precisar corrigir essa questão hormonal, foi outra coisa que eu fui estudar a fundo, assim, e eu vi outro grande filão. Por quê? Atualmente no mercado médico, né? Você tem quem é muito conservador contra qualquer hormônio, que tudo é bomba, e você tem os hiperprescritores, né? O cara que assim, ele quer resolver o mundo com hormônio, ele prescreve para mulher de 20 anos para ela ganhar massa muscular. Então você tem esse. E no meio do caminho, você tem a parte que é correta, que é você fazer a reposição hormonal corretamente. Então, pensando nisso, né, que tem esse meio termo, e a gente estuda pouco isso na faculdade, porque antes era mais relegado à turma da academia, né, testosterona, não sei o quê. Então a gente estuda pouco. Eu vi assim, pô, falta alguém fazer direito, né? Fazer certinho para otimizar esse tratamento de emagrecimento, longevidade, tudo isso daí. Massa muscular, que hoje é muito falado. Hoje eu tenho batido muito nisso também, da necessidade de a gente cuidar da massa muscular. Porque até então a gente sabe que a gordura é muito prejudicial, né? Sim. Mas a gente fala pouco da preservação de massa muscular como também longevidade. Então a questão a questão hormonal também influencia no emagrecimento, é isso? Com certeza. Então, por exemplo, o paciente homem obeso, ele tende a testosterona ir lá embaixo. Certo. Porque a gordura, ela transforma testosterona em estradiol. Por isso que dá aqueles peitinhos. Né? Isso. Então, tende a estar lá embaixo. Se está lá embaixo, o cara não quer ir na academia. O cara, ele fica mais preguiçoso, indisposto, treina pior. Então, se você não cuidar disso, e eu não estou falando repor testosterona, estou falando cuidar disso. Certo. Tem vários jeitos. Então, se você não cuidar disso, ele não vai ter o tratamento adequado. Assim. E vários pacientes, por exemplo, né, chegaram obesos, emagreceram, o hormônio melhorou sem precisar usar testosterona para o resto da vida. Agora, a gente também não fica, o paciente que precisa, não está melhorando, assim, ó, aí a gente usa o hormônio e pronto, e acabou. Nunca em níveis suprafisiológicos, né? Nunca em níveis acima do normal, sempre normal. Mas a gente entende hoje completamente, que é tratamento. Evita diabetes, evita câncer, evita obesidade e todas as doenças associadas à obesidade, massa muscular. Então tudo isso, assim, né? Se você manter o paciente com testosterona lá embaixo, você vai ter de problema no futuro. Muita gente liga só a questão de disposição, energia e libido, né? Mas a gente tem a questão lá no futuro, de longevidade mesmo. Se você não repor, você está fazendo mal para o seu paciente. E as mulheres hoje que estão fazendo uso também da testosterona? Isso. E daí as mulheres é o seguinte, né? Até pouco tempo atrás, as mulheres não receberam reposição hormonal por risco de câncer. Acreditava-se que tinham, né? Isso é mito? Eu ia até te perguntar isso. Até pouco tempo atrás, teve um grande estudo que a conclusão foi que aumentava o risco de câncer. Isso aí, só que foi um estudo mal feito, mal desenhado. Só que foi responsável por a minha mãe não fez. Então, possivelmente as nossas mães não fizeram. Sim. Por quê? Por causa desse estudo. Hoje, sabe-se que, tem total indicação, tem algumas contraindicações de fazer reposição hormonal na mulher na menopausa. Que, salvo essas contraindicações, por exemplo, um câncer de mama em atividade, uma contraindicação, dependendo do tipo de câncer. Mas tirando esse tipo de câncer, tem que fazer. Pronto. Aí, sabendo disso, a gente também entra precocemente. Melhora do estilo de vida, melhora... Pô, hoje a mulher, ela é arrimo de casa igual o homem. Assim. Com certeza. A mulher não é mais aquela senhora que fica em casa cozinhando, com lenço na cabeça, com 50 anos, vozinha, né? Teve a mulherização da economia, né? Exato, exato. E ela, assim, ó, não dá mais para mulher não dormir mal por conta de menopausa, irritabilidade por conta de menopausa, assim, ó, diminuição, ganhar peso por causa de menopausa, e a gente ficar vendo isso acontecer, sabendo que vai melhorar. Então hoje não tem. Hoje tem que fazer reposição hormonal se não tiver contraindicação. A questão da testosterona aí é mais específico. Aí é mais relacionado, hoje em dia, relacionado à falta de libido, certo, mesmo com a reposição hormonal adequada. Então, se eu estou lá tratando a mulher e reponho certinho os hormônios dela, tá lá, mesmo assim ela continua com a libido muito diminuída
aí a gente tem autorização de colocar também em dose fisiológica. Que era Certo. uma coisa que antes era um absurdo, né? Não sei o quê, muitos médicos são completamente contra. Então não, hoje é bem estabelecido, tem indicação precisa e é algo que vem cada vez mais se falando, né? Por esse ponto, né? De a mulher não ficar relegada assim, né? Ah, é isso mesmo, depois passa lá quando tiver 65 anos. Uhum. E essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Essa questão da menopausa, ela é por um período e a reposição hormonal ela tem que ser feita e se não fizer lá na frente, ela volta a produzir hormônio. Como é que é essa? A menopausa, assim, né, para fácil entendimento, a mulher tem os ovários que produzem os hormônios. Uhum. Todas as mulheres, elas vão entrar na menopausa, que é a falência de produção de hormônios pelos ovários. Certo. Então, no final das contas, é uma falha até ausência de produção. Uhum. Nessa falha até ausência de produção, aí que entra a reposição hormonal. Ok. Por quê? A mulher, ela tem o hormônio feminino, que é o estradiol, que é o que protege ela, é o que dá o corpo da mulher, né? É, o corpo em violão, né? Por isso que o homem, por exemplo, quando engorda a barriga, não é? É. E a mulher, quando engorda, ela distribui mais, ela tem a cintura mais fina. Depois da menopausa, que acabou o estradiol, aí ela passa a acumular gordura igual o homem e ter os riscos cardiovasculares aumentados igual o homem tem, entendeu? Que é a gordura visceral, né? Certo. Então a gente fazer reposição hormonal na mulher nessa fase, então não, ela nunca mais vai produzir de novo, uma vez entrou na menopausa não produz de novo, mas a gente fazer reposição hormonal nessa mulher, nessa hora, o que eu estou prevenindo? Risco de obesidade, risco de diabetes, doença cardiovascular, risco de osteoporose, massa muscular, cognição. Então tudo isso, né, demência, né, tudo isso vem, se você fizer reposição na hora certa, você está prevenindo lá no futuro. Não é apenas uma questão de sintomas imediatos de diminuição de calorão. Uhum. É prevenção futura. Aí entra no aspecto da medicina preventiva que a gente estava falando. Entende como tudo isso, assim, ó, aí a gente estava pensando muito hoje o branding da clínica, né? O que a gente faz ali? É emagrecimento? Só não é. É bem-estar. É bem-estar. Exato. Qualidade de vida, né? Nesse bem-estar, entra o emagrecimento? Entra. Entra o paciente, a gente pensar nesse paciente no futuro, o bem-estar dele no futuro, entra. Entra-se a preservação de massa muscular, entra. Você entende? Então a gente não é uma clínica de emagrecimento. A clínica, pô, isso daí foi hoje, por isso está fresco da minha cabeça, legal. né? E a gente chegou nessa conclusão e eu achei fantástico, assim. É uma clínica de bem-estar. E o que tiver comprovado cientificamente que dê resultado para o bem-estar do paciente, fantástico, a gente vai implementar. Bem-estar tanto na questão estética quanto de saúde, né? Como é que é? A saúde não é só a ausência de doença, por definição. Exatamente. A saúde, pela OMS, não é só ausência de doença. É um bem-estar psíquico, social, completo, completo. E é isso que a gente abarca quando o paciente está trabalhando bem, tem relações familiares boas, sólidas, tem sua religiosidade presente, tem se sente forte, capaz, saudável. Entende? Entendi. Legal isso aí, né? Legal. Doutor Eduardo, me fala uma coisa, como é que você vê hoje como profissional da medicina o uso, até então, algumas pessoas fazem o uso controlado, mas o uso descontrolado desses métodos de emagrecimento que hoje está muito na moda aí, Ozempic, Mounjaro. Como é que você vê isso aí hoje? São ferramentas muito poderosas, mas que tem que saber como usar. O que eu vejo assim é que as pessoas, quando não estão com acompanhamento, elas não sabem muito o que fazer. Então são medicações poderosas, a ponto assim, se você usar, por exemplo, esses inibidores de apetite, você fica sem comer 2, 3 dias tranquilamente. E o paciente, quando é leigo, e eu vejo muito isso, né? O paciente, quando é leigo, ele acha que é parar de comer e ver o peso cair na balança. É isso que é o emagrecimento para ele. Meu né? Deus. Então, e depois o que acontece? Qual que é o problema? Não sabe retirar também. Então, atingiu o objetivo, vamos lá, né? Perdeu os 10 quilos que queria, atingiu o objetivo, para o remédio. Aí vem o efeito rebote. Então, aí gera 2 problemas, né? Primeiro para o paciente, porque ele vai ganhar, nesse processo de perda de peso, ele perdeu o músculo, e ele, quando reganhar, ele vai reganhar mais gordura. Então, é o que eu falo, assim, se for fazer sozinho, nem começa. Nem começa. Já está melhor. Não, porque hoje eu vejo grupos de WhatsApp com várias pessoas
e nenhuma delas do segmento médico ali, uma dando conselho para a outra, fazem grupo para comprar o produto mais em conta, mais barato, porque compra em volume maior, e uma, perdi 11 quilos, apliquei uma caneta hoje, não sei o quê, então está muito indiscriminado, né? Já faz um tempo, puxa, eu acho que chegou ali no Ozempic, mas agora o modo é o Mounjaro, né? E muita gente traz o Paraguai. Isso, às vezes exatamente. eu até acho... O pessoal do anabolizante da academia já é isso aí velho, né? Eles trazem sempre do underground, né? Exatamente. Então, mas agora a moda é o Mounjaro. Então, o que eu vejo assim, né? Esse não saber colocar, não saber tirar, falta de clareza da medicação, não estar monitorizando massa muscular, isso aí vai gerar uma epidemia de perda de massa muscular no futuro, porque a pessoa vai fazer o quê? Eu perdi o peso, aí parou, aí ganha de novo. E ganha gordura. Você entendeu? Então aí é uma escadinha para baixo de massa muscular e manutenção de gordura. Então lá na frente a gente vai ter um problema com isso. Então, eu não sou alarmista, assim, né? Pô, vai morrer, não sei o que lá, mas é aquilo. Eu não faria, assim, eu não faria. Se eu não fosse do ramo, eu iria procurar algo mais certinho para ter o aconselhamento, atingir o objetivo e manter esse objetivo. É isso que eu faria, assim, né? Eu não faria sozinho, assim, para economizar. Puxa vida, né? Você injetar algo no seu corpo, assim, que você não sabe de onde está vindo, como que fez, como que faz. Mas o Mounjaro, ele não é um medicamento para emagrecimento, né? Ele virou, mas ele começou... esse remédio sempre é para pré-diabetes, diabetes, né? Sim. E daí vê que perde peso associado, eles viram para... Não vira para emagrecimento, mas por bula aí entra emagrecimento também. Uhum. Então, no começo, é o mesmo remédio, a tirzepatida, né? Mas no começo entra como pré-diabetes, diabetes, aí depois vê que perde peso, aí acrescenta-se na bula assim, para emagrecimento também. Então isso depende dos estudos, né? E como é que é o acolhimento médico do doutor Eduardo Amado, lá na clínica, quando chega um paciente e fala assim, doutor, eu já tentei de tudo, eu já me alimentei mal, já fiz exercício demais, mas nada me resolve o meu problema. Como é que é esse acolhimento com esse paciente? Esses os nossos pacientes. São esses os nossos pacientes, são esses que vêm mesmo, eles estão frustrados, eles já tentaram uma série de coisas. Então, esses pacientes, assim, eu tento mostrar que precisa fazer parte dele, porque muita gente vem querendo também assim... Milagre. Não, eu quero ser emagrecido, mas eu não quero mudar nada. Então, esse paciente, assim, eu tento mostrar para ele que ele precisa entrar com a parte dele, mas que hoje a gente tem muita ferramenta para usar, que se ele estiver disposto, se ele assim, topar, tem muita coisa para fazer e ele vai atingir o resultado. Eu não posso falar enquanto médico isso, que vai atingir o resultado, porque eu dependo de uma série de variáveis. E a obrigação ali é de meio também, né? Não é de resultado. Isso. Então eu dependo de muita coisa. Mas que, poxa, aí eu mostro a média do nosso tratamento, aí eu mostro os nossos resultados atuais, né? Então, o que é possível, aí o cara vê assim, puxa, é possível. Eu vi aqui alguns pacientes que vieram antes de fazer a bariátrica, porque falaram assim, é a última alternativa, senão eu vou fazer bariátrica. Como se a bariátrica fosse a última alternativa, que também não é, né? Ela é mais uma ferramenta. Sim. Então, que eu vim e conseguiu sem fazer cirurgia. Ou a gente tem um monte de paciente que é bariátrico. E que depois da cirurgia, 2, 3 anos, reganhou o peso e começou o tratamento e agora está mantendo. Então, por isso que eu falo que é uma ferramenta também, não é que é a última alternativa, se a bariátrica não resolver, acabou a vida, não é assim, né? E por isso que a gente tenta trazer essa luz, essa clareza do tratamento clínico ser muito efetivo atualmente, que eu entendo que até pouco tempo atrás era difícil. 10, 15 anos atrás era bariátrico, não tinha remédio igual tem hoje, né? Mas hoje, graças a Deus, vai evoluindo, e só vai melhorar. Mas você falou uma coisa interessante aí, porque eu acho que depende, tenho certeza que depende muito mais do paciente do que do médico. É claro que o médico, com toda a sua sabedoria, né, com todas as técnicas e o conhecimento que vai ser aplicado no caso, mas conta muito da pessoa que quer também emagrecer, né? Mesmo porque, a partir do momento quando ela atingiu o resultado, ela tem que saber que
pós-tratamento, ela tem que seguir uma situação para que ela não ganhe novamente aqueles quilos que ela, com muito custo, perdeu, né, doutor? Exato. Que é a grande objeção, são duas grandes objeções que a gente tem que trabalhar nesses pacientes. Primeira será que eu vou conseguir? Porque eu já fiz tanta coisa, será que eu vou conseguir? E outra, será que depois que eu conseguir, será que eu vou manter? Então aí que é outro ponto que a gente usa para a clínica ali, para mostrar, né, que a clínica, é bacana, uma clínica séria, tudo, são os pacientes 2, 3 anos pós-tratamento, porque a clínica tem 2 anos e meio, né? A gente começou com alguns um pouquinho antes de abrir a clínica, mas 2 anos e meio. Então a gente tem pacientes lá de trás. Então a gente trabalha assim, ó, não é uma dieta restritiva de 1 mês que você vai perder 10 quilos e alta e depois você vai parar o acompanhamento e você vai ganhar tudo de novo. Então é isso. Só que aí o que depende do paciente entrar, do paciente voltar nos retornos, do paciente continuar as medicações conforme a gente prescrever, não retirar de uma hora para outra, não achar que está resolvido. Então depende de uma série de coisas, né? Mas é uma preocupação com certeza, a manutenção, o não efeito rebote. Porque se ficar tendo efeito rebote, aí por isso que a gente fala, o tratamento com acompanhamento médico, o grande diferencial, você tem um resultado mais rápido, porque a gente não faz um remédio só, e a manutenção do resultado é infinitamente superior para quem faz sem acompanhamento médico. Então, alguns pacientes, doutor, mas será que vale a pena eu fazer com o médico? A vizinha está comprando ali da cabeleireira e está dando certo. Sim, vale a pena, porque tem outras coisas que a gente precisa avaliar nesse tratamento e a manutenção é mais garantida. Então, esse é o grande diferencial, né? Na verdade é o pós, né? O pós-resultado que conta muito também para que as pessoas não voltem a ganhar. Agora, doutor, me fala uma coisa. Quando a obesidade é tratada como uma doença e quando a obesidade é tratada como uma indisciplina, por exemplo, da pessoa? Obesidade é doença, assim, né? Então hoje no geral é doença. É doença, tem CID, tudo. Então hoje é bem sabido, assim. Mas uma coisa que eu ouvi um médico falando, também especialista, acho que ele é de Harvard, que eu achei muito bacana, que é bem isso mesmo. Tem paciente que é obeso e que está magro, porque está se tratando, está levando com ou sem remédio, está fazendo dieta certinho, mas ele é obeso. Descuidou, ele vai piorar. Assim como tem paciente que é magro, que não tem todos os fatores metabólicos, inflamatórios da obesidade, mas está obeso. Porque está na faculdade, está bebendo, fazendo churrasco todo dia, entendeu? Isso. Então, isso daí é bem legal para a gente pensar assim, obesidade é uma doença crônica, assim como hipertensão, assim como diabetes. Se o paciente está vivendo uma vida completamente assim, regrada, né, dieta, exercício, está firme no propósito, às vezes nem remédio precisa. Agora ele tem a doença. Descuidou, vai aparecer a doença. Então, se o paciente chegar lá obeso, né, como é que você decide se você vai entrar com tratamento medicamentoso ou não, né? Como é que o paciente sabe isso daí? Você está acima do peso. Isso daí a gente vê, por exemplo, vê a circunferência abdominal. Está acima de X, está obeso. Beleza. Faz exercício físico e dieta 3, 6 meses. Resolveu? Melhorou? Tá os exames bons? Reduziu a circunferência abdominal? Resolvido. Vai manter assim. Não resolveu? Remédio. É assim que a gente faz. Não tem muito, hoje em dia não tem muito esse negócio, mas será que eu não espero um pouco? Não, é igual hipertensão, é igual diabetes. Esse paciente ficar esperando, lá na frente vai ter uma mortalidade maior do que o que não esperou, entendeu? E você acredita que hoje, com esses meios, né, esse assunto hoje que está tão debatido em conversas de final de semana, entre amigos, entre família, que é a questão do emagrecimento. Você acredita que em alguns anos aí a obesidade a nível de Brasil ela tende a diminuir? Exato, então já começou. Lá nos Estados Unidos já começou a ter essa curva diminuir. E não sou eu, né? Por exemplo, o McDonald's agora, eu acabei de ver que o McDonald's eles estão fazendo agora alguns que eles chamam de, como é que é? GLP-1 friendly, né? Que é tipo comida amigável para o cara que está usando remédio de emagrecimento.
Os restaurantes na Europa, por exemplo, eles começaram a diminuir o tamanho de porção, baratear, por quê? Eles notaram que os fazendas pararam de consumir. Exatamente. A Heineken agora despediu mais de sei quantos mil funcionários, porque teve uma queda isso é muito nítido, né? Pela geração, mas também pelo uso de ninguém consegue beber muito quando está usando esse remédio e tá todo mundo, né? Eu tenho um amigo que ele está usando até com orientação essa caneta, e ele tomava muita cerveja. Hoje ele toma uma lata e não consegue tomar mais. É isso, perde a graça, perde o gosto. Para quem é do chocolate, e a Nestlé já vi. Então, ao mesmo tempo que as ações dessas novas medicações foram aumentando, da Nestlé foi caindo, assim, sabe? É uma mudança fantástica que eu acho. Claro, você nunca achando que remédio, né, algum remédio é a salvação do universo, mas pelo que a gente viu, assim, é uma mudança cultural, comportamental, de alimentação, que esses novos, tanto a nova geração, eu acredito também que é muito comportamental, cultural, mas que também essas medicações novas estão promovendo, assim. E tá todo mundo, assim, tentando entender esse mercado e se readequando para esse estilo de vida mais saudável. Hoje o wellness tem muita, fora, né? Fora do Brasil, Europa, China, no Japão. Isso é muito, assim, né? O que a gente faz de, por exemplo, terapia injetável com soro. Isso é muito, muito, muito disseminado, assim, né? Doutor, nós já estamos aqui com o nosso tempo já avançando. Eu só tenho duas questões para tratar com você. A primeira é a seguinte: quem está nos assistindo pelo YouTube, né? Nos ouvindo pelo Spotify também, é um assunto muito interessante, essa questão de reposição hormonal, a questão do emagrecimento, né? Dessa nova doença, né? Que é a lipedema, né? Lipedema. As pessoas que desejam contactar com o Dr. Eduardo Amado, procurar a tua clínica, elas têm algum contato através das redes sociais? Como é que elas chegam até o doutor? Legal, eu vou olhar para lá para falar. Pode olhar ali. Então, para saber mais, né? Então, lá no perfil @dr de doutor Eduardo Amado, então @dr Eduardo Amado, a gente posta frequentemente essas questões de emagrecimento, lipedema, também reposição hormonal e tudo aquilo que é ligado ao bem-estar, à longevidade, à melhora na saúde como um todo, assim. Então, se quiser saber mais, entra lá, manda direct, a gente sempre responde, eu mesmo respondo, a gente está sempre em contato aí com o pessoal. E também tem o @ da MedInfuse, que é o nome da clínica, né? Então, a MedInfuse, ela é @MedInfuse_Maringá. Então lá tem tudo. Que legal. E a última pergunta para a gente fechar é: que mensagem que você deixa para aquelas pessoas que estão se sentindo incompreendidas com o próprio corpo? Maravilha, assim, o que eu procuro deixar, né? Hoje em dia nós temos ferramentas, nós sabemos que dá para contornar a situação. Eu digo que investir, e vocês são do ramo de investimento, vocês vão entender. Só, investir, não tem coisa mais barata e que dê mais resultado a médio e longo prazo do que você investir na sua saúde. Assim. Claro. Você investir na sua saúde, na sua família, em manter um corpo saudável, uma mente capaz de pensar, de tomar decisão adequada. Isso daí você está cuidando da sua família, não tem investimento mais barato e que dê mais resultado. Pode pegar qualquer investimento assim que a gente faz aí, né? Não tem melhor investimento que você treinar, que você dormir, que você comer bem. Não tem melhor investimento e mais fácil de fazer do que esse. Então, se você tem responsabilidade, né? Se você tem uma consciência, se você tem família, assim, ó, cuide da sua saúde, porque com certeza isso daí vai refletir não só na família, mas em toda a sociedade em volta, principalmente os empresários, né, que eu atendo muito. Eu trago muito esse aspecto social, a necessidade do cara se cuidar como uma responsabilidade social de tudo que está em volta dele, os funcionários dele, as decisões que ele toma. Não tem como um cara desse estar obeso, sem pensar direito, bebendo todo dia, né? Verdade. Doutor Eduardo Amado, obrigado pela participação nesse episódio, né? A gente fica muito honrado com esse tempo que você dedicou da tua
corrida e concorrida agenda aqui pra gente, né? No escritório da Fix aqui em Maringá, né? A convite do Adnan. E desejamos cada vez mais sucesso aí na sua carreira e que você venha cada vez mais ajudar essas pessoas que já tentaram de tudo e não conseguiram. E com certeza você vai dar um jeito nessa galera aí, aqui de Maringá e também de toda a região. Obrigado pela participação. Ricardo. Valeu. Conversamos com o Dr. Eduardo Amado aqui nesse episódio do FixCast e aguardamos você no próximo. Nós vamos conversar com mais uma mente brilhante que é sucesso naquilo que se propõe a fazer. Até lá.